Nicolas Ferreira sendo transfóbico. Vamos falar sobre isso, que se você conhece o cara, não é novidade, mas enfim. Que é? Bem, eu tô fazendo esse vídeo inspirado em algumas coisas que eu vi no vídeo do Meteoro sobre. E eles falaram ali algumas coisas, só que eu queria falar de outra perspectiva, que seria justamente do quão execrável é esse ser humano. E quando você assiste o vídeo, você sente uma raiva que você começa a ter vontade de... Eu tive vontade de chegar aqui, gravar um vídeo e ficar 100% puto e meter um alborguete de bater na mesa de tão puto com esse cara, sabe? É a vontade que dá. Só que o que acontece? Óbvio que isso aí acaba sendo pior pra gente, porque pode ser usado como argumento de histeria e vai realmente parecer que a gente tá sem argumento. Então eu vou dar a surra que dá vontade nele. Vou dar uma surra nele, que é o que dá vontade, só que teórica. Vamos falar sobre a parte filosófica do que ele tá falando uma pá de bosta, no caso sobre transexualidade. Já falo que eu não sei tanto assim sobre teoria queer quanto eu gostaria, tá? E eu não sei nem se esse é o termo correto, mas quando eu falo teoria queer, teoria de gênero, LGBT, essas porras, eu não sei tanto assim, tá? Eu vou ver se eu consigo chamar um amigo meu que saca dessas coisas. O cara é trans, então ele poderia falar melhor, além do que eu sei que ele sabe teoricamente, ele também tem a parte da vivência, o que ajuda pra falar. Porém, eu já sei o suficiente pra saber que esse cara é um energúmeno, além de um filho da puta, que a gente não pode esquecer. Porque existe uma diferença entre o cara que assiste o vídeo dele, não conhece o tema e acaba formando opinião por ele. Agora, ele faz isso e não é sem querer, tá? Não é sem querer. Porque esse bosta tá na Câmara dos Deputados e ele debate com... Eu já vi um cara respondendo, explicando por que ele tá errado. E isso que ele faz, ele tá com foda-se, porque ele não tá preocupado com o certo e errado como ele diz estar. Então, vamos lá. Esse cara tem declarações poderam ser encaradas como transfóbicas há muito tempo. Muito tempo. Eu já vi ele falando em podcasts coisas como isso aí acontece direto. Se eu quiser ser um helicóptero de combate, eu não sou um helicóptero de combate. Então, se eu quiser ser mulher, tipo... Se eu quiser ser mulher, eu não vou ser mulher, porque se eu quiser ser um cachorro, eu também não sou um cachorro. E qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte... E aí a gente tem que entender da teoria, que é o básico. Existe uma diferenciação que até pouco tempo atrás não era feita, que é entre sexo e gênero. Então, até pouco tempo atrás, não sei se é tão pouco, enfim, até pouco tempo atrás, sexo e gênero era a mesma coisa. Então, você tem um pinto e uma buceta. É basicamente isso que definia os gêneros, né? Desculpa, agora que eu fui ver que eu usei os termos mais chulos possíveis. E o que acontece? Tem o sexo masculino e feminino. Então, o gênero, ele seria homem e mulher, seria masculino e feminino, homem masculino, mulher feminino, pá, e aí isso acabou. E aí realmente, biologicamente, cientificamente, no seu DNA, você não vai alterar o que você nasceu. Você nasceu e acabou, e é isso aí. Da mesma forma que você não altera, todo o resto da lata você não consegue alterar. Se você não gosta da sua cara, não tem o que fazer ali a priori, tipo, mexer, mas não tem como alterar, cara. Você não gosta do seu cabelo, você não pode mexer nisso, você não gosta do tamanho do seu braço. Então, beleza, isso é um argumento irrefutável, vamos dizer assim. Não tem o que você fazer. Só que a questão é que os trans, eles não querem deixar, por exemplo, o cara que é masculino, ele não quer virar feminino, ele quer transicionar o gênero, que é justamente o quê? E aí vai uma mistura do que eu já vi falando na minha concepção filosófica do que seria. Que seria o seguinte: o gênero, ele seria justamente o conjunto de comportamentos e identidades majoritários daquele sexo. Então, por exemplo, a maioria das pessoas do sexo masculino se agem, se identificam de tal forma. Isso a gente acaba chamando de homem. E a mesma coisa vale pro feminino. E aí quando tem justamente uma pessoa desse sexo masculino, por exemplo, que não age de acordo com esses... a pessoa não age como as outras pessoas, não se identifica como as outras pessoas e tem todo esse comportamento e identidade diferente, a gente pode assumir que ela tá agindo no gênero do outro sexo, entendeu? Então tem sim essa ligação entre gênero e sexo, não é algo completamente foda-se, não tem nada a ver. Tem, só que não é algo rígido e a priori que é sexo e gênero igual, entendeu? Não é igual, então é uma diferenciação. E aí, cara, eu não vou nem partir
para as outras coisas, como, por exemplo, que tem sim uma crítica, eu vejo isso até mesmo de pessoas da comunidade, sobre aquela criação excessiva de gêneros. Que aquilo lá não é exatamente... Aquilo lá não é sério, cara. Aquilo lá é realmente besteira, não é daquele jeito, sabe? O que mais acontece, até porque o que mais acontece é o seguinte: ou você é cis, se identifica tem essa relação, ou você é trans, ou não binário, que também é um tipo de trans. Costuma ser só isso. O cara às vezes pode meter eu vejo algumas pessoas levando mais a sério o gênero fluido, mas também não é tanto não. Até porque na maioria das vezes que é isso, a pessoa só tá com uma disforia, depois ela acha o lugar dela. E tá, a gente entendeu isso, a gente entendeu por que o Nicolas Ferreira tá completamente errado nas análises dele. Justamente porque ele não faz essa diferenciação. E por que ele não faz essa diferenciação? O fundamentalismo cristão é a resposta. E você pode me contra-argumentar, mas isso aí, cara, que você falou não é comprovado, porque, como você falou mesmo, é uma teoria filosófica ali, né? E realmente, se você discorda disso, você não é transfóbico. Tipo, cara, eu não acho que isso exista. Eu acho que a pessoa ele continua sendo um homem, por exemplo, mas que tá agindo como mulher. Cara, eu discordo, mas tá bom, beleza. A única questão é que existe o desrespeito e desconsidera, tipo, você tratar isso como inferior, ou esse comportamento, ou essa pessoa como inferior. E tem níveis disso. Tem um mero subjulgamento que é completamente implícito, que não é o maior dos crimes, só é babaca, que é tipo aquele olhar que você sabe que a pessoa ela não vai falar, mas ela trata como inferior. Às vezes ela pode até mentir para ela mesma, mas no fundo ela acha que são inferiores, sim. Existe isso. Existe casos mais extremos de pessoas que falam que são doentes mentais. Eu já conheci esse tipo de ser humano deplorável. E aí, cara, qual que é o caso do Nicolas? Não sei o que ele acha, até porque não importa, porque ele é um político, então ele mente nas suas opiniões. Porém, o que ele declara são coisas como: eu respeito, não tem problema. Só que, o que eu defendo? Eu defendo o quê? O banheiro, você não pode inventar. O banheiro de homem só vai entrar homem, de mulher só vai entrar mulher. Então, caralho, mas é justamente esse o ponto, caralho. É justamente esse o ponto, porra. E eu faço exercício pra vocês, cara. Você que é homem, imagina que você tá lá no mictório, aí do nada entra uma mulher no banheiro e fica ali do lado do seu mictório. Você vai ficar confortável, cara? Sinceramente, eu não ficaria. Agora, se entra um homem trans ali, e o cara vai pra cabine, porque não tem nem como mictório, então o cara vai pra cabine, isso vai te incomodar? Só se você for transfóbico, com todo respeito. Porque se você se importa com aquela pessoa está agindo ali em sociedade como homem. Porque ela é um homem, cara. E tipo, a pessoa entrou, ela foi na cabine, mijou, cagou, fez o que quisesse e saiu. Não te atrapalhou em nada. Nada, cara. Absolutamente nada. Agora, no outro caso, é pior que trans sempre vai usar a cabine, porque quando é a mulher trans que vai entrar, e aí beleza, não sei, porque eu acho que com mulher tem um pouco mais por causa da questão física, mas também vai pra cabine, né, e aí é uma defesa que você poderia fazer de, sei lá, se quiser mesclar uma pauta conservadora, mescla com arma aí, porque vai estar armado aí, você faz o que você quiser, entendeu? Tem como fazer, né? Enfim, aí a pessoa entra, vai pra cabine e sai. Às vezes, e a questão da passabilidade, que vocês podem pesquisar depois, se vocês quiserem, se a pessoa tiver uma passabilidade ali, tu nem vai ficar sabendo, brother. Você nem vai saber. Entendeu? Você só vai saber se a pessoa realmente já tem aquelas características mais masculinas ou femininas ali que não estão encaixando. E só assim, ou se você já conhece a pessoa previamente. E aí, cara, é uma babaquice. Porque a menos que a pessoa faça alguma coisa errado, não tem problema. E de novo, a gente não pode, eu já falei isso em algum outro vídeo, a gente não pode punir ou regrar a sociedade com base no risco. Então, por exemplo, trânsito. Cara, trânsito é um negócio louco, se for parar pra pensar. A gente pega bestas metálicas andando em velocidades mortais, a gente coloca um monte de seres humanos, dentre esses que estão putos, que não estão putos, que são calmos e não são calmos, e burros e inteligentes. Coloca todos esses seres humanos andando nessa máquina de matar todos os dias, e a gente colocou umas regrinhas e a gente espera que esses caras sigam. Você já parou pra pensar o tanto que isso é bizarro? Pois é. Mas, então, toda vez tem o risco de acontecer um acidente. E acontecem acidentes. E a gente pune o quê? A gente pune o cara que dirige bêbado e bate lá o carro. A gente pune o cara que faz as merda errada. A gente não pune o cara que dirige por dirigir porque ele tá correndo um alto risco de acidentes.
Não, cara. A gente pune o cara que fez a merda. Então a gente não tem que falar, não, você não vai entrar no banheiro porque vai que é um falso trans que tá querendo abusar da mulher. A gente pune esse filho da puta que tá usando dessa oportunidade, dessa brecha. Entendeu? Cara, e aí não tem que passar pano não, tem que punir, porque é um filho da puta mesmo que faz um negócio desse. Isso também serve pra, sei lá, cara, armas, por exemplo. Porque eu não sei todas, tem até umas nuances aí que a gente tem que olhar. Porque a ameaça, risco e ameaça é diferente. A ameaça é uma infração ética. Então tem que ver que tipo também. Você não vai ter uma bomba atômica no seu quintal, porque é uma ameaça pra todo mundo tá em volta. Um tanque, assim, eu não sei, tem que ver. Agora o cara se portar um 38 ali, eu não sou contra não. Justamente por causa disso, porque você não proíbe o risco pelo negócio. Aí a mesma coisa, você entra em drogas também. Tem risco do cara se viciar? Tem, mas na maioria dos casos, e mesmo se fosse a maioria dos casos fosse se viciar, o risco não se pune por isso. A pessoa também, aí na droga entra o que ela tá fazendo com ela mesma, né? Então, mas mesmo se a gente fosse punir, cara, o cara pode fumar um beckzinho e não ficar viciado. Então você vai punir pelo risco, entendeu? Então, aí na minha opinião eu tô sendo mais coerente que dá, porque normalmente é difícil uma pessoa apoiar as 3 pautas, né? Droga, arma e trans, caralho. Isso ficou droga, arma e trans. Desculpa, eu juro que não era a intenção ficar fazendo piadinha, tá? É porque o espírito caótico de podcast faz isso. Mas, basicamente é isso, o motivo dele estar errado. E aí eu faço, além de ter dado essa explicação, também digo que o motivo dele fazer isso não é porque ele discorda, é porque ele aproveita da ignorância das pessoas. Porque as pessoas não sabem isso normalmente. Porque as pessoas... E aí também é um ponto que eu discordo de alguns militantes. A pessoa não é má por isso. Mas a pessoa às vezes não conhece porque, cara, isso é algo novo. E a maioria das pessoas não tem tempo para isso. Justamente porque a gente vive em uma lógica capitalista, a maioria das pessoas passa a vida inteira se preocupando com o trabalho, desde mesmo da infância, se preocupando com a escola, não porque é alguma coisa a mais, mas simplesmente porque ela quer fazer a escola para depois fazer a faculdade e trabalhar. Então, desde o começo, a pessoa sempre está preocupada com o trabalho, ganhar dinheiro, e é isso. E aí, a pessoa normalmente, quando tem um tempo livre, ela vai querer o quê? Cara, de se divertir, porque normalmente esse trabalho já é muito maçante, já é muito desumano muitas vezes até. Então a pessoa ela vai querer o quê, cara? Vai querer jogar um videogamezinho, ela não vai querer ler um livro, pesquisar, filosofar, entendeu? Então é isso, cara, a gente tem que compreender também. Só que o cara usa dessa brecha pra usar de preconceitos e meias-verdades e de intuições. A intuição é uma merda na filosofia, às vezes, tá? Então, ele vai usar de intuição pra manipular essas pessoas. E vai usar de religião também, o que é uma babaquice. E aí você fala, mas é porque Deus criou o homem e a mulher, tá lá na Bíblia, tá escrito homem e mulher, Deus criou e tal. Cara, é a forma de escrever, você tem que interpretar. A Bíblia, aqui ó, se você for cristão, você tem que entender que a Bíblia você vai ter que ler ela metaforicamente na maior parte dela. A Bíblia, na real, ela é um conjunto de livros, né? Então tem livros lá que são livros de poesia, livros de uma metáfora, um fictício ali, que é uma metáfora, e tem livros de registro histórico. Então quando você vai ler, você tem que ter essa noção. Porque senão você vai achar que Adão e Eva existiu. E meu amigo, desculpa, mas a gente tem prova científica de que não rolou, né? Até porque, se não me engano, tinha até a segunda geração da Bíblia tinha... O que eu tava falando mesmo? Foi interrompido aqui, Rapidex. Esqueci o que eu tava falando. Literalidade da Bíblia, que é até certo ponto lá. Tinha Adão e Eva, né? Aí eles criaram mais 2. Acho que era Caim e Abel, né? Aí dá uma treta lá, um mata o outro, não tem uma parada assim, sei lá. Aí fica Adão e Eva pra um lado e outro maluco sai pro outro lado e cria uma sociedade. Mas, tipo, é um cara só. Não é vocês estão Levi Fidelix das ideias, porra? Eu não entendi muito bem essa relação. E outra, né? O caso mais científico teria que ser que o cara ia ter que comer a própria mãe. Então, vocês escolhem aí o que vocês preferem. Incesto ou o cara tirar uma civilização do cu. Tirar uma civilização do cu. É isso, cara. Né? Então, não é literal essa porra de homem e mulher feito um pro outro, da costela do outro. Isso não é literal. Até porque, tipo...
Você não tem esse negócio, essa obrigatoriedade da relação de ter filhos, essas coisas assim. É um negócio que eles instituíram por medo de extinção da espécie, que é um instinto humano, inclusive, tá? Então, não é real. E ele fala, seria muito mais... Aí realmente eu não sei nem... É porque tá errado, entendeu? Eu não sei se a Bíblia fala isso, não. É porque tá errado, porque a Bíblia tá errada, tá? É isso. A Bíblia tá errada, cara. Foda-se se você acredita em Deus ou não. Tá errado. Pô, merda, entendeu? Não é por causa só disso. Tem muito mais coisa. A Bíblia tá errada. Tem uma pá de coisa. Aí... Tu come camarão, seu merda? Se você faz a barba, não deveria. Se for seguir a porra da Bíblia, arrisca, entendeu? Então, cara, não. Aí pra essas porra não é questão de época. Aí pra outras não é. Vai se fuder, cara. Você tá usando a Bíblia pra justificar seu preconceito, tá? Porque você é um filho da puta. E. Uma última questão sobre os banheiros, cara, que eu tava vendo aqui. Eu entrei no Twitter aqui pra dar uma olhada. E apareceu um negócio de banheiro unissex. Que eu não tinha nem pensado em falar. Que, cara, pra mim, antes toda dessa pauta, eu sempre pensei, cara, por que não é unissex? Tipo, um negócio... Se você tem as cabines, cara, não tem necessidade. Eu acho que, inclusive, que o mictório deveria ser em uma cabine, porque eu não gosto dessa ideia de mijar com pessoas se vendo. Isso não é legal. Então, assim, na minha opinião, você tem uma cabine com mictório e cabine com privada, ou só privada, tanto faz, foda-se. Porque o espaço público ali, né, o que as pessoas vão se encontrar, é pra lavar a mão, caralho. E pra que, cara? Pra que? Eu vou tomar gimo, porra. Eu vou tomar gimo uma hora, porra. Entendeu? É isso. Eu provavelmente tenho mais alguma coisa pra falar que eu tô esquecendo, mas a lógica quebra quando essas coisas acontecem. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. E quando eu xinguei, eu tava xingando o Nicolas. Não sei se você concorda com isso. Nesse caso, só vê que tá errado e muda de ideia, falou? Ou continua na errado se você quiser. Que se foda, eu não tô aqui pra mandar em ninguém, tá? É isso. Falou, tchau. Deixa seu like, por favor, porque ajuda, tá? E tem alguma coisa tocando. Eu deixei o saco cheio tocando aqui sem querer. Na edição eu tiro. Falou!